Oi, Isa. Oi, Isa. Isa, Rubens. tá me ouvindo? Sim. Meu computador travou de um jeito, gente. Puta que pariu. Eu Bem-vindo à desespero. tecnologia a lenha. Meu, e eu tava tentando resolver, eu nem coloquei mensagem no grupo, porque eu desesperei aqui. Acontece. Eu vou colocar o David de co-host. Cadê? E vou colocar você de. Ó, o Davis Yamamoto aí. Cadê o Davis? Acabou de entrar. Oi, bom dia, Rubão, tudo bem? Tudo, e você, Davis? Bem na medida do possível. Eu vou te colocar de co-host, Davis. Será que o Manu não viu o link? Não sei, Rubens. Então, ele acabou de entrar. Deixa ele entrar, eu já ponho de host e rapo fora. Manu, desculpa, Manu. Imagina, Rubão, achei que você tinha esquecido. Não, eu tive que reiniciar meu computador. Enfim, tá na mão. Boa aula para vocês, gente. Obrigado. Tchau, Alô, tchau. Rubão. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Olá, Manu. Bom dia, gente. Bom dia, Ana, André, Larissa, Diego. Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia, Manu. Bom dia. André, desculpa pelo comentário que eu fiz semana passada. Depois eu vi o que você escreveu lá, tá bom? Não, imagina. Eu não ligo, não. Desculpa, depois eu me senti culpado. Imagina. Bom, gente. Bom, gente, vamos lá, ó. A gente vai falar do Romance de 30 hoje, vai definir e vai começar a falar do Angústia, tá? Beleza? Então, deixa eu espelhar o breguete aqui. Espera aí só um minutinho. Desculpa a demora ter entrado, que eu acho que o Rubão acabou esquecendo. Na verdade, ele teve um problema com o computador, né? E aí, por isso que atrasou. Angústia... Beleza, tá aqui. Cadê o Romance de 30? Bom, vamos lá, ó. Segunda geração modernista. Bom, tá aparecendo aí, gente? Ou não? Não, né? Tem que vir aqui. Peraí. Personalizado para essas coisas. Como é que eu faço para aparecer? Na barrinha embaixo tem uma teclinha verde escrito Share Screen. É só clicar que aí acho que aparece. Não, mas não está aparecendo. Agora apareceu. Agora apareceu, né? Apareceu? Sim, apareceu o Word. Isso aqui, ó. Segunda geração modernista. Word Beleza? não, perdão, PDF. Isso. PDF, né? Isso. Tá bom, beleza. Então, projeto literário a gente já falou. O que eu queria falar, o que eu queria retomar, tá? São as nomeações, a nomeação, melhor dizendo, que é dada ao Romance de 30, que vai de 30 a 45, e que compõe a segunda geração modernista. Então, só para recapitular, a segunda geração modernista vai de 30 a 45, e ela tem como projeto literário, né, utilizar a literatura como um instrumento de denúncia social e política. Essa denúncia, esse engajamento, é tanto no nível internacional, como no caso da Segunda Guerra Mundial, quanto no nível nacional, a Era Vargas, o coronelismo, os efeitos da recessão, né, a decadência do café com leite, né, dos anos 20, todo aquele processo. Então, a literatura, nesse momento, tanto na poesia quanto na prosa, ela vai ser altamente engajada. Então, sai aquele viés da literatura como entretenimento,
né, para entreter o público, e no lugar desse entretenimento entra uma literatura, essa literatura de 30 a 45, como algo, né, como um mecanismo artístico capaz de promover uma mudança na sociedade e um processo de desalienação. E isso vai ocorrer tanto na poesia quanto na prosa. Na poesia, o grande nome é o Drummond, e a principal obra é O Sentimento do Mundo, seguido da Rosa do Povo e José, que não estão na lista. Na prosa, a gente tem o chamado romance de 30. O principal, né, o mais importante escritor do romance de 30 é o Graciliano Ramos, que é importante porque, assim como outros escritores nordestinos, ele vai trazer para o foco o Nordeste, quer dizer, um Brasil que até então não tinha sido tematizado de maneira ideal, de maneira satisfatória, digamos assim. E a gente já sabe que o debate trazer o Nordeste como protagonismo dessa discussão já tinha começado lá no pré-modernismo, bem de leve. Aqui não, na década de 30, o Nordeste é o protagonista, né? Esse Brasil novo não, esse Brasil que sempre existiu, mas que sempre foi ignorado, sempre foi um pária, né? Sempre foi marginalizado, ele vai aparecer com força total. Seja nos romances do Graciliano, seja nos romances do Jorge Amado, do Érico Veríssimo, etc. Aí o que eu queria retomar? Essa literatura, né, esse romance de 30, ele tem 3 nomes, e ele aparece na FUVEST através do romance Angústia. Tá aqui o Angústia. Tá? A questão é, o Angústia, a publicação do Angústia de 37, ele escreveu no início da ditadura Vargas, né? Estava até preso, enfim, quando ele concebeu o Angústia. O Angústia está, cronologicamente, dentro da segunda geração, né? 1937. Só que o Angústia tem algumas exceções, tá? Não tem o viés totalmente só social, até porque o Graciliano ele tinha como leitor preferido Machado de Assis, que naturalmente é um escritor de origem psicológica, com romances psicológicos. Rubião Enlouquece, você tem o Delírio de Luiz da Silva aqui, tanto que, diferentemente do Vidas Secas, o Angústia não é classificado dentro da obra do Graciliano como romance social. É classificado como romance psicológico. O Graciliano tem romance histórico, romance autobiográfico, romance social, romance psicológico, tem até literatura infantil. Ele escreveu. Só que o Angústia, assim como São Bernardo e assim como Insônia, são 3 romances de cunho psicológico. E esse psicologismo, né, dá à narrativa uma complexidade que faz ela destoar dos romances de 30 convencionais, se você pegar o Jorge Amado, por exemplo. Ao mesmo tempo, indica que o Angústia de 37, por apresentar esse tom psicológico, esse delírio surrealista, essa angústia expressionista do Luiz da Silva, que acorda tendo a sensação de que dormiu 30 dias e ele não sabe se matou o Julião ou não, se foi sonho ou realidade, acorda, né? A digressão que vai e vem o tempo todo, né? A lembrança do pai, ele se afogando no poço, a Marina, né? A questão da sexualidade dele, ele que é ele é quase homem, ele é quase profissional, né? Quase é um funcionário público frustrado, ele não consegue se perfazer como homem, ele não consegue ter a Marina, né?
e o momento que ele se torna homem, teoricamente, seria o momento do assassinato do Julião, momento esse que você também não sabe se aconteceu ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Angústia, apesar dele ser de 37, ele está na transição da segunda para a terceira fase. É onde você vai dialogar o Angústia com o campo geral, por exemplo, porque o Guimarães já é a terceira fase. É onde você dialoga o Angústia com o Claro Enigma. Claro Enigma já é a terceira fase. É onde você dialoga a Angústia com o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que também é a terceira fase, faz uso da memória, todo esse discurso. Tudo isso para dizer o quê? Que o Romance de 30, ele tem 3 nomes. O primeiro dele é chamado de neorrealista. Por que ele é chamado de neorrealista? Neo é novo, realista. Significa que anteriormente já houve um romance realista. Se a gente pegar a lista da FUVEST, o romance realista da lista é o Quincas Borba. E qual que é o projeto literário do realismo? É fazer uma denúncia social da hipocrisia do comportamento da elite fluminense. Então, aqui você já tem um elemento diferenciador. O romance de 30 faz uma denúncia social. Beleza. A diferença é que o que está sendo denunciado não é a elite maceioana. Eu não sei como se diz, gente, quem nasce em Maceió. A elite alagoana. Né? Como acontece no Quincas Borba, que o que está sendo denunciado através do Cristiano e da Sofia é a hipocrisia da sociedade fluminense. Aqui, o que está sendo denunciado é o comportamento, né, de alguém que pertence a uma classe que já foi abastada no passado. O Luiz da Silva é filho de coronéis, tá? E você tem também uma crítica à elite, né? O Julião, ele representa a elite, mas o Julião não é o protagonista. O protagonista é o Luiz. Então, ele é neorrealista por conta desse jeito, por conta disso. Se você pensar na Vida Seca, esse conceito fica mais claro ainda, porque você tem uma denúncia social, né, da opressão da família do Fabiano. Só que o Fabiano não é elite de Pernambuco, não é elite ali do Nordeste. O Fabiano é um animal, né? Foi animalizado, está sendo massacrado pela Caatinga, pela seca, pelo soldado amarelo, enfim. Então é neorrealista por conta disso. O romance de 30 é também chamado de regionalista. Aí é mais fácil. Por que ele é chamado de regionalista? Porque ele sai do eixo Rio-São Paulo. Né? O romance Angústia se passa numa Maceió que, apesar de não ser tão marcada, tão detalhada, né, de maneira esmiuçada, é Maceió. Tá? Você tem uma descrição do puteiro de Maceió, você tem a descrição do local lá onde se faz aborto, dos bares, enfim, de uma vida ali, né? Apesar de você não ter um detalhamento, assim, uma coisa realista lá, Flaubert, né? Madame Bovary. Mas isso acontece por quê? Porque a narrativa é feita em primeira pessoa, e se é primeira pessoa, tem muita subjetividade. E o nome do romance é Angústia. Uma pessoa angustiada é uma pessoa que está ali quase na loucura, né? Quase no ápice da ansiedade, está ali no delírio. Então, as emoções, os sentimentos, acabam sendo mais fortes do que os elementos externos, né, do que os fatores exógenos, por exemplo. Então,
mas é regionalista, porque se passa em Maceió, tá? Tá fora do eixo Rio-São Paulo. Se eu for pensar na lista para fazer uma comparação sobre a questão do regionalismo, o Quincas Borba não é regionalista, mas o Romanceiro da Inconfidência é, porque se passa em Minas Gerais e ele está misturando ficção, ela, né? Ficção com história, então é regionalista. O Nove Noites, do Bernardo de Carvalho, que é o livro mais difícil da lista, está aqui, o Nove Noites, ele é regionalista, tá? Porque se passa numa tribo indígena. Muito difícil esse livro, gente, muito difícil. Não sei se vocês já leram. Muito difícil, muito difícil. Vai cair igual água. Muito difícil. Ou talvez não caia por conta da pandemia, né? Eu acho que eles vão maneirar um pouco. Mas vale a pena, porque se cair, você vai fazer a diferença. Regionalista. Totalmente. Tá? E claro, então você tem aqui 4 regionalistas, né? O Mayombe, que é regionalista também. Não se passa numa cidade, se passa numa selva. E aí você tem uma ligação tanto com o romantismo quanto essa ideia do regional, né? O Mayombe do Pepetela. E o Romanceiro da Inconfidência, tá? Que é regionalista. São os únicos livros. Relíquia, regionalista? Não. Quincas Borba, regionalista? Não. Claro Enigma, regionalista? Primeira parte, sim. Quando ele vai para a máquina do mundo, ele fica regionalista, porque ele está voltando para Itabira. Ele está voltando para Itabira. Aí ele fica regionalista. Mas o quê? Deixa eu ver se tem outro aqui, regionalista. Não, né? Então, basicamente é isso. E neonaturalista? O que é neonaturalista? Neo é novo, naturalismo, certo? Ok? Por que é neonaturalista? Novo naturalismo. Você tem algum romance naturalista na lista? Não temos. Qual era o romance que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes o Cortiço. O Cortiço não está mais na lista. Só que, quando você pega o romance Angústia, por exemplo, você tem descrições naturalistas. O que é uma descrição naturalista? Você conceber a ideia de que o homem é fruto do meio. Então, por exemplo, quando Luiz da Silva se descreve, ele se descreve como um rato, como ratazana. A gente vai ver isso, certo? As ratazanas estão em todos os lugares. O meu quarto está cheio de ratos, né? O local onde a comida, né? Eu não sei o nome, onde se guarda a comida, está cheio de ratos, né? A maneira como ele descreve o Julião é uma maneira animalesca. Isso é naturalismo. Quando ele para e fica ao lado do banheiro da Marina, escutando ela tomar banho, ou quando ele para e fica escutando ela fazendo xixi, urinando, né? E ele escuta o barulho da urina dela caindo no vaso, não sei se é vaso, se é aquele negócio lá que faz xixi, tem na roça, né? Ali você tem uma coisa bem animalesca, o instinto, né? O instinto animalesco. Então, isso faz com que o Angústia tenha... O que é isso aqui? Tenha elementos extremamente naturalistas. Beleza? Dito isso, vamos começar a falar de Angústia. Espera aí que eu vou colocar lá. Vocês receberam ou não? Não, né? O quê, Ô, Manu? professor, O negócio do Angústia. Espera aí, gente. Como é que eu faço para voltar para cá?
Como é que eu faço para voltar para onde vocês estão? Acho que tem que parar de compartilhar. O professor, tem dúvida no chat, tá? Tá, então peraí que eu já vou... O que vocês estão vendo? Vocês estão me vendo? Sim, sim. Tá. Você pode ler a dúvida para mim enquanto eu procuro um arquivo aqui, ou... O Henrique perguntou se o Ateneu é considerado naturalista. Não, o Ateneu é considerado um romance impressionista. Se ele é considerado o quê? Romance naturalista? Se é considerado naturalista, apenas isso. É que, na verdade, o Ateneu O Ateneu está na lista, se não me engano, do ITA, não é? Do ITA? Então, o Ateneu, na verdade, é uma aberração, porque o Raul Pompeia escreveu um único livro chamado O Ateneu. Então, o Ateneu tem elementos realistas, tem elementos naturalistas, porque trata da questão da homossexualidade, e o Ateneu, ao mesmo tempo, ele tem um tom impressionista e expressionista, tá? Porque trabalha muito com a ideia de sinestesia, né? O impressionismo trabalha com essa ideia de provocar no leitor ou no espectador sensações, né? O expressionismo faz isso. Expressionista, porque fala da angústia justamente do personagem, que é um garoto, né? Que vai estudar no Ateneu, que é um colégio interno para meninos. Esse colégio interno é dominado pela figura do Aristarco, que é o diretor. Ele é casado com uma mulher super sensual chamada Emma. A Emma, ela meio que seduz esse menino, né? Tem homossexualidade feminina, masculina no meio. Final, o Ateneu pega fogo. Então, assim, é um romance de um único autor, tá? Quer dizer, o único romance escrito pelo Raul Pompeia. Teve uma morte trágica, ele se suicidou no Natal, né? Então, ele acaba sendo esse híbrido aí, né? Ele é realista, porque faz uma denúncia da hipocrisia do Aristarco. Ele é impressionista, porque ele busca provocar no leitor determinadas sensações. E ele é expressionista, porque é um romance angustiante, que fala justamente da passagem da vida adulta, ou melhor, da vida adolescente para a vida adulta. Tanto que o romance começa assim: vais encontrar um mundo lá dentro. Não, coragem para a luta. Vais encontrar um mundo lá dentro. Disse meu pai à porta do Ateneu. O romance começa assim. Tá? E falando em expressionismo, o romance Angústia é um romance expressionista. Tá? E surrealista. Tá? A começar pelo título, Angústia. Né? Angústia é algo que dá aquele nó no coração, te deixa angustiado, certo? Te deixa... Né? Então, isso é expressionista. E é surrealista porque fala do delírio, né? Ou do quase delírio de um personagem que, por ter dado errado na vida, por não ter trato com as mulheres, por ser um merda, é um fracassado. Né? E a única maneira dele amenizar esse fracasso, dele se fazer homem, é matando. Matando quem? Um filho da puta burguês, asqueroso, nojento, que tem dinheiro, não tem cultura, que vive como um urubu carniceiro, atacando, né, seduzindo mulheres, engravidando e depois se livrando das crianças com o aborto, né? E esse cara, que é o Julião, ele acaba roubando a única possibilidade, digamos assim, de felicidade do Luiz, que de início achava a Marina fútil, vulgar, né?
Ele que se achava arrogante por saber ler e escrever, por ler mais do que os outros, apesar de ter uma cultura mediana, ele só vê a possibilidade de se fazer homem na medida em que ele mata o Julião depois de descobrir que ele promoveu o aborto da Marina, que era a noiva dele que foi roubada. Só que aí você tem um delírio, né? Você não sabe se como o Graciliano leu Machado, você não sabe se o assassinato aconteceu de fato. Não dá para saber. Porque o início do livro, o primeiro capítulo do livro, é o último capítulo. É a mesma situação narrativa. O livro começa com ele levantando da cama, tentando levantar da cama, exausto, cansado, depois de ter perdido a noção do tempo. E aí ele se pergunta, será que já se passaram 30 dias desde o assassinato? Será que eu estou dormindo há 30 dias? Isso é o primeiro capítulo. O último capítulo começa com ele acordando, antes dessa conclusão do primeiro. E ele acorda assustado, né? Será que já vieram? Não, mas eu não estou escutando a polícia aqui. Será que já descobriram o corpo? Então, ele está delirando. E aí explode vários personagens na cabeça dele. Então tem esse elemento aí, né? Que você não dá para saber se ele matou ou não. Mas vamos ao livro. Análise do livro. Bom, espera aí. Estão vendo aí? Esse é o Graciliano Amado. Tá? Que bonitinho, lendo Vidas Secas. Amado Graciliano. Espera aí, deixa eu colocar aqui para ver vocês. Tá, ó, Amado Graciliano. Tá? Nasceu em Alagoas, em outubro de 92. Estudou em Maceió, que é a biografia dele, né? Seu primeiro livro de estreia se deu em 33, seu romance chamado Caetés, né? Trabalhou em Maceió, ele também foi prefeito de uma cidadezinha lá de Alagoas, tá? Trabalhou na imprensa oficial, né, do Estado, conheceu José Lins do Rego, que é um outro escritor do romance de 30, que escreve os romances de Açúcar, conheceu Raquel de Queiroz, que escreveu o 15, que também é romance de 30, e conheceu Jorge Amado, né? Na época com 20 e poucos anos, né? Jorge Amado que vinha de Itabuna, depois foi para Salvador, enfim. Em 36, foi preso por atividades que eram consideradas subversivas, né? Sem ter sido acusado formalmente. Após sofrer várias humilhações, né? E percorrer vários presídios, foi libertado em janeiro, tá? Essas experiências que ele passou preso, ele as relata num livro autobiográfico de 2 volumes gigantesco, chamado Memórias do Cárcere, tá? Foi acusado de comunista, tá? Pela ditadura Vargas, e isso é importante porque isso indica que o Enem nunca, enquanto tiver esse governo, o Graciliano Ramos é um autor que não vai aparecer no Enem. Dificilmente vai aparecer. O romance de 30 como um todo, né? Não vai aparecer no Enem. Tá? Apesar do Bolsonaro estar investindo no Nordeste com a bolsa lá do Corona, dificilmente eu acho que eles vão colocar escritores que ao olhar deles, apresentam um viés ideológico muito forte, que é o caso do Drummond, que é o caso do Graciliano, que é o caso do Jorge Amado, não vão aparecer. Tá? Em 45, com a queda de Vargas, o país supostamente volta à normalidade, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro, que integra até 47. Tá? Em 52, faz uma viagem para os países socialistas do leste europeu, tá?
Essa experiência foi descrita num romance que ele escreveu que se chama Viagem, tá? Faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 53, tá? Foi o principal escritor do chamado romance regionalista da segunda fase. Ele é o principal, é o mais importante e é o mais maravilhoso, tá? Eu gosto bastante dele. Sua obra focaliza não somente o drama do Nordeste, a seca, como acontece no Vidas Secas, né? Focaliza temas como a angústia do nordestino em meio à seca, o coronelismo, que aparece com bastante força no Vidas Secas também. Aqui aparece através do personagem Luiz da Silva. Os pais do Luiz eram coronéis decadentes. As desigualdades sociais, tá? Assim, e aqui esse é o elemento que cai mais na FUVEST, do Graciliano, até mais que a questão social que ele apresenta, o que a FUVEST gosta mais é trabalhar com a questão psicológica, né? A maneira como ele consegue escrever um romance realista, de cunho social, mas com grande densidade psicológica. Porque a tendência é, quando você escreve um romance realista, de cunho social, o psicologismo, os conflitos existenciais, a tendência é que ele diminui, né? Mas autores como Machado, Graciliano e Guimarães conseguem manter as duas coisas. Se você pegar o Capitães da Areia do Jorge Amado, por exemplo, você vai ver que o conflito existencial, a densidade psicológica é bem rasa, tá? No Vidas Secas, explode, não como Fabiano, apesar dele não falar, dele grunhir, mas a questão existencial aparece com a cachorra. A baleia é a grande exceção do romance, tá? Então, quando ele traz esse mundo psicológico dos personagens à tona, a sua literatura se eleva e ele se aproxima da terceira geração, que tem como característica a questão existencial, a questão psicológica. Seus livros podem ser divididos em 3 tipos: romance psicológico, tá? Angústia, Insônia, São Bernardo. Esse último é a versão regionalista do Dom Casmurro, tá? Sociopolítico, Vidas Secas, e autobiográfico, tá? Memórias do Cárcere, por exemplo. Inscreve-se na linha do romance psicológico, né? Onde ele vai realizar uma descrição interna, interior dos personagens. É o que acontece aqui. A gente vai mergulhar no labirinto mental do Luiz da Silva e vai acompanhar com ele todas as suas angústias, todas as suas aflições, todos os seus medos, as suas inseguranças, né? E o leitor vai acompanhando a arquitetura dele de matar, você começa a torcer pelo personagem, enfim. Tá? Aí fala um pouquinho dele, da linguagem, mas o projeto literário que é o que nos interessa. Tá? Aí eu vou falar um pouco da obra dele aqui. Tá? Projeto literário de Angústia. O texto de Angústia, isso é importante. Todo mundo já leu? Já, né? A maioria já leu. Já leu, David? Angústia? Eu tô na metade. Vale muito a pena, viu, gente? É um livro, independente se ser da FUVEST ou não, é um livro muito interessante. É um livro muito gostoso, apesar de ter essa pegada meio down, de fracasso, etc. Mas é um livro que consegue te angustiar. E é isso que ele quer. Então, se você está lendo Angústia e está se sentindo angustiado, isso é um bom sinal. É que o livro te pegou, né? E que você está entendendo o livro, né? Porque é impossível você passar por esse livro e esse livro não te dizer nada, né? Não te disser nada, aliás. Tá? Então, o livro funciona como se fosse o diário mental do personagem narrador. Um diário mental. Só que esse diário, vamos pensar, o diário ele é organizado de maneira homogênea e retilínea, né? Querido diário, dia 12, dia 13, dia 14.
você pode dar um espaçamento e colocar dia 20, mas você tem ali uma organização. Como é um diário mental, e ele é um pouquinho perturbado, ligeiramente perturbado, fracassado, etc., né? Você tem uma confusão mental gigantesca no romance que nos é mostrada por meio de digressões. Então, tem hora que você não sabe se ele está falando do passado, se ele está falando do presente, ou se ele está fazendo projeção para o futuro. Você acaba se perdendo. Esse se perder acontece no início do romance. Está bem logo no início. Está bem no inicinho ali. Depois que você se apropria, né, que você começa a se adaptar, isso acaba passando. Tá? Aí você se acostuma com esse ir e vir mental dele. Tá? Nesse diário mental, o personagem vai registrando suas reflexões dia a dia e, claro, vai se desnudando diante do leitor. Gradativamente. Então, aos poucos, você vai descobrindo quem é esse narrador. Em primeira pessoa, que é amargo, que é revoltado, que é arrogante, certo? Aos poucos você vai, né, conhecendo. Apesar do texto transmitir toda a angústia vivida pelo personagem Luiz, a leitura gera no leitor um paradoxo. Por que gera um paradoxo? Porque a leitura da angústia dele acaba gerando em você uma opressão. E essa opressão acaba em você, leitor, tá? Dando uma sensação de mal-estar. E o paradoxo tá que chega num determinado momento do livro, você vira e fala assim, pô, Luiz, pega a porra dessa corda logo e mata esse cara. Você acaba funcionando como um cúmplice do jogo narrativo, né? Você quer mata ele logo, né? Você se vê nessa, né? Quando ele vira para Marina e percebe que ela está acabada depois do aborto, né? Que o rosto, que ela está batida, etc., ele vira e fala assim, bem feito, né? Mulher é o que não falta. Ah, ela abortou? Bem feito. Menos um filho da puta no mundo. Ele fala desse jeito. Ele tem um ódio, né? Ele tem um rancor e você acaba ficando ao lado dele, preso a essa leitura, que é uma leitura o quê? Sufocante. E nessa leitura, né, você tem prazer em acompanhar a vida amarga dele, porque você quer ver o que vai acontecer. É um livro que lembra muito Crime e Castigo. Provavelmente o Graciliano leu Crime e Castigo, com certeza, né, porque tem muitas coincidências entre o Angústia e o Crime e Castigo. Tá? Aos poucos, a gente vai tomando conhecimento do seu relacionamento com as pessoas, e ele é um típico misantropo, ele tem aversão a gente, né? Eu gosto muito da sequência que ele vai no puteiro pegar uma prostituta, lembram dessa sequência? Ele vai pegar uma prostituta e ele deita na cama com a prostituta, depois de ele ter tomado o pé da Marina, aí ele vira e fala assim, a prostituta ela tá com sífilis, tá com tuberculose, tá morrendo, caquética. Ele não faz nada com a prostituta. Aí ele olha e fica contemplando a prostituta e ele fala assim, nossa, daqui pro hospital, do hospital para a cova. Faz um comentário, né? Então ele é muito sarcástico, é uma amargura e um pessimismo que vai te envolvendo, né? E que vai te angustiando. E isso se reflete no relacionamento que ele tem com as pessoas, né? A ponto de nós, à medida que a gente lê, a gente sofre junto com ele, tá? Porque no decorrer da leitura, a gente se depara com situações, né,
onde ele sempre se dá mal. Ele pega a poupancinha que ele tem, gasta tudo para comprar o enxoval da Marina. Certo? E aí a Marina vai e troca ele pelo Julião, que é mais rico. Isso gera... Então, você se compadece do personagem, apesar dele ser tão amargo e tão atormentado. A maestria e a essência da obra consiste exatamente nisso, ou seja, fazer o leitor navegar no labirinto do pensamento de um personagem narrador. Tá? Então, é uma narrativa em primeira pessoa, certo? Que faz uso de digressões. As digressões, elas aparecem através do recurso da memória. Essa memória e essa digressão faz com que a narrativa vá para o passado, venha para o presente e ele imagine o futuro. Nesse contar digressivo, você, leitor, vai navegando pelos pensamentos desse narrador, que é um narrador altamente complexo, que é um narrador com problemas graves, psicológicos graves, tá? Esses pensamentos, eles vão desde recordações tristes, ideias mesquinhas, por exemplo, quando ele tem a ideia de ir no cinema e levar a mãe e uma menina lá, lembram? Ele fala, poxa, tem que pagar o cinema, o ingresso das duas, tem que comprar pipoca, ainda tem que pagar o bonde, né? Estou tendo o maior prejuízo. Então, assim, ele é muito mesquinho, né? Então, você mergulha nesse mundo dele, né? Até chegar aquilo que é o auge, que vai acontecer mais para o final, que é o assassinato que ele começa a arquitetar, né? Após o aborto da Marina. Assim é que podemos ter alguns resumos temáticos como os que se seguem. Aqui é importante, talvez seja o aspecto mais importante do livro, tá? O que nós temos no romance Angústia? A tragédia de uma vida condicionada a um complexo de inferioridade nem sempre justificado. Então, como que ele se coloca diante do mundo? Como um fracassado. Tá? O mundo está contra mim. Né? Isso sugere um tom romântico, na medida que se o mundo está contra mim, eu estou me colocando numa posição egocêntrica. Então, você tem a tragédia de uma vida condicionada, né, a um complexo de inferioridade. Ele se sente inferior a tudo. Tá? Ele se acha feio, ele não tem trato com as mulheres, ele não consegue, tá? Ele não tem trato com as pessoas do trabalho, ele tem inveja do Julião. Então, quer dizer, ele é inferior a tudo. Ele queria escrever mais, mas não consegue, porque o que ele escreve acaba sendo medíocre. Tá? Outra coisa que aparece no romance, aí é uma questão social. O poder do poder econômico. Quem exerce esse poder? É o personagem Julião. Tá? O Julião é grosseiro, é crasso, é ignavo, é monstruoso. No entanto, todos o bajulam porque ele tem dinheiro. No entanto, ele é conhecido na alta sociedade alagoana porque ele tem dinheiro. Ele trai a atenção da Marina porque ele tem dinheiro. Aqui no aspecto mais narrativo, metalinguístico, a influência da palavra escrita e seu poder de dominação, que é exercido pelo Luiz. Primeiro, porque ele sabe ler e escrever, ele lê mais do que os outros, então ele se acha mais intelectualizado. Segundo,
A narrativa está em primeira pessoa. Quem é o dono da narrativa? É o próprio Luiz. Então, aí se manifesta o poder da palavra, o poder da escrita. Tá? Um outro elemento importante no romance Angústia, a fragilidade e a dependência da mulher em relação ao homem. Tá? A mulher, e aí é interessante a gente começar a pensar em Marina, Sofia. Marina, Sofia, tá? Ambas são mulheres. Só que uma é extremamente frágil, interesseira, mas manipulável. A outra é frágil, interesseira, mas manipuladora, que é a Sofia. E as duas estão separadas pelo tempo. Uma está no século XIX e a outra está no século XX, né? Uma é europeizada, tem estirpe, fala francês, toca piano, sabe se comportar nas rodas fluminenses. A outra é vulgar, tá? Pinta o cabelo de loiro, nada contra quem pinta o cabelo de loiro. Mas é porque isso chama muita atenção dele, né? A questão da vulgaridade, né? Ela pega um livro, finge que está lendo para chamar a atenção dele, né? Então é interessante perceber que no romance Angústia, a mulher ela depende do homem. Isso tem a ver com o machismo do Graciliano também, da questão do nordestino, né? A posição que o nordestino coloca a mulher. Beleza. No Quincas Borba é o inverso. É o homem que depende da mulher. Tá? O Rubião depende da Sofia. O Cristiano depende da Sofia. Porque se a Sofia não quiser fazer joguinho com o Rubião, o Cristiano não tem nada. Quer dizer, a mulher está dominando. Só que no Angústia, né, a mulher está na condição, né, de dependente aí. Os valores provincianos como forma de condicionamento dos mais pobres. Né? Apesar de Maceió ser uma capital, ali impera muitos valores provincianos. Né? A questão, a ideia do casamento, ela precisa se casar. Por isso que ela troca ele por Julião, porque o Julião é um bom partido. Né? A mulher é execrada por ter feito o aborto, tem uma discussão ali que é bastante interessante. Eu acho que tem dúvidas, né? E eu não me dei conta aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. O Ateneu está na lista. Manu não gosta de Hegel. O que é Hegel? O que é Hegel? O que é Hegel, gente? Isa, o que é Hegel? Manu, eu não sei nada. Ah, menina que pinta o cabelo é um estilo pro... Ah, tá, não tem nada contra, não. É porque o Luiz, quando ele olha ela com aquele cabelo pintado, e provavelmente não deve ser um loiro platinado, bonito, hidratado, etc. Deve ser aquele loiro com raiz preta, sabe? Aquela coisa, né, que acaba sendo tem um que pouco pensar vulgar. no contexto, né, da época. Hoje, para a gente pintar o cabelo, é muito natural. Independente de que cor, de que jeito. Mas em 1930, na década de 30, você pintar o cabelo, você vai vista quase como uma prostituta, né? Assim. Outro dia eu estava conversando com a minha avó, que minha avó foi uma mulher bem à frente do tempo dela. Ela usava camisinha como controle de natalidade antes de acontecer o anticoncepcional. Né? Nossa, mas tinha camisinha naquela época? Tinha. Eu também fiquei surpresa. Minha avó teve 2 Mas camisinha ou camisinha. tripa de animais? Provavelmente era feito nesse processo, mas era industrializado. Uhum. Meu avô era farmacêutico, então ele tinha acesso a essas coisas. Uhum. E aí eu comecei a perguntar a respeito de maquiagem, que hoje pra gente é super natural, pintar unha.
A mim não causa nenhum impacto ver minha colega de sala maquiada. Aí ela falou assim, que tudo isso que alterava a cor natural do corpo, unha, maquiagem, cabelo, era muito relacionado com a prostituição. Uhum. Que isso, então, assim, uma mulher, por exemplo, que usava batom, uma mulher que se depilava, era prostituta. E a minha família, todas nós mulheres, temos muito pelo. Então, a gente se depila desde muito... E minha avó disse que o meu bisavô comprou para as meninas se depilarem, porque elas cortavam com tesoura, porque elas não gostavam. Outra coisa então, também, né, é que as mulheres, as prostitutas, elas precisavam ser diferenciadas das donas de casa, né? Porque essa ideia da dona de casa, essa ideia da mulher mal cuidada, desleixada, né, que só cuida dos filhos. E a prostituta vem como um novo, né? Maquiada, cheirosa, né? Então, quer dizer, é um atrativo para o homem, né, nesse sentido. E a função, né? Qual era a função da mulher dona de casa? Desculpa a expressão, é bem machista, mas era essa, ser máquina de produzir filhos. É essa a função da mulher. A prostituta não, era vista como a fonte do prazer. Então, eram funções diferentes. Tanto que marido, se fosse bom, e esposa, se fosse bom, não se chamava nem esposa, nem se chamava marido, se chamava amante. Então, quem dá prazer não é a esposa nem o marido, quem dá prazer é o amante ou a amante. Né? Então tem esse olhar assim, que é horrível, mas enfim, né? Fator dos... David, eu não compreendi esse fator dos valores provincianos. É porque, David, o Luiz da Silva, ele mora em Maceió. E Maceió, apesar de ser a capital de Alagoas, ali impera valores provincianos. O que são valores provincianos? São aqueles valores de cidade pequena, sabe? Então, por exemplo, valoriza-se muito o casamento. É tudo uma grande hipocrisia, sabe? O casamento, puseram o grinal da moça casando de branco, virgem. Sabe esses valores provincianos que tem em cidade do interior, sabe? Isso que é valor provinciano. O casamento é o quê? Manter as tradições da família, né? Não casar com alguém que seja da classe social diferente. E para o Luiz, isso pega muito, porque o Luiz ele vem de uma família que foi abastada no passado. Os pais do Luiz era coronel. E você sabe que ali em Alagoas o bicho é fogo, né? Alagoas, Ceará, Pernambuco. Alagoas, quem manda em Alagoas é o Collor, né? Família do Collor. Né? Quem manda no Ceará é o Ciro Gomes. Né? Quem manda no Maranhão é o Sarney. Enfim. Então, assim, o Luiz, ele vem dessa família de coronéis que está decadente. E ele não aceita essa decadência, ele não sabe lidar com essa decadência. Né? E aí ele se depara com esses valores provincianos. Ele está com 35 anos, eu acho, ou 36, não lembro a idade dele. Não casou, mora num quarto fedido, repleto de ratos, né? É frustrado no trabalho, não consegue pegar a mulher que ele quer. Quer dizer, então ele está nessa máquina aí, sendo engolido por essa máquina que dita regras. Então é nesse sentido. Entendeu? São Paulo, por exemplo, São Paulo não é uma cidade provinciana. Ou é, né? Não sei. Na Paulista, não, mas se você for para a Zona Leste, para o interior, eu moro aqui na Zona Norte, super provinciano. Né? Horrível. Aqui tem um fragmento onde ele vai se descrever, tá? Ele vai descrever o lugar onde ele mora. Depois, pessoal, tem uma síntese que eu vou lendo, tá? Da história contando etapa por etapa. Ainda não disse que moro na Rua do Macena, perto da usina elétrica.
Ocupado em várias coisas, frequentemente esqueço o essencial, a memória, que, para mim, a casa onde moramos não tem importância grande demais. Olha a característica naturalista, o processo de animalização dos personagens. Olha o elemento neonaturalista. Tenho vivido em numerosos chiqueiros. Quem vive em chiqueiro é porco. Provavelmente, esses imóveis influíram no meu caráter. Olha a ação do meio, né? Os elementos exógenos. Esses imóveis sujos, podres, mofados, influíram no meu caráter. Mas sou incapaz de recordar-me das divisões de qualquer deles. Não esperem a descrição dessas paredes velhas que o Dr. Gouveia me aluga, sem remorso, por 120 mil réis mensais, fora a pena de água. Então, tem uma descrição do local onde ele mora. O espaço onde se dá a narrativa. A ação se passa em Maceió, capital de Alagoas, né, estado natal do Graciliano. Pela narrativa, é o que eu disse, não se percebe a cidade como um todo, até porque o romance não é um romance realista altamente descritivo. É um romance que passa pelo viés da primeira pessoa. Então, Maceió aparece muito mais como um pano de fundo, como uma lembrança, como um espaço não marcado, do que uma cidade altamente detalhada. Porque o narrador não se preocupa em registrá-la de forma precisa. Mas alguns pontos aparecem de maneira frequente. Ruas, cafés, prostíbulos, igrejas e bairros. O sentimento que a personagem tem em relação à cidade é de falta de identificação com ela e até de desagrado. Ele não gosta da cidade, porque a cidade o rejeitou. A cidade o rejeita, ele não consegue se adequar ali, né? Então, você tem uma nuance, assim, uma Maceió meio que obscura, não tão detalhada. O tempo narrativo, né, o tempo do romance é os anos 30 do século XX. Logo após o início do primeiro governo Vargas. Mas prevalece no romance o tempo psicológico, que é do personagem. Tá? Que hora não sabe se dormiu 30 dias, que hora fala do passado, hora fala do presente. Então, você tem o tempo cronológico, que é os anos 30, e o tempo psicológico, que é o tempo dele, é o tempo interno dele. Né? É onde vai se desenrolar a angústia. Ok? A ação interior através do fluxo das ideias e dos pensamentos de Luiz da Silva. Esse fluxo de ideias também é chamado de fluxo de consciência, que é uma coisa que a Clarice Lispector vai fazer muito, que é uma coisa que vai explodir no campo geral do Guimarães Rosa. Tá? O fluxo da consciência, quem comanda o fluxo da consciência são as digressões, é o ir e vir. Então, pensa no pensamento como um fluxo. A memória é fluxo da consciência. Vai embora. Né? Então, ele lembra passado, presente, tudo se mistura. Né? E isso provoca no leitor, no início, uma certa confusão. A ação se desenvolve nas frinchas do labirinto, composto, isso é importante, pelo incessante ir e vir do personagem, do ir e vir do narrador. Ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. Tá? Ok? Foco narrativo. A narração é feita em primeira pessoa, portanto, não é onisciente. Tá? Onisciente é quando o narrador ele entra dentro da cabeça de outros personagens. Aqui, primeira pessoa, então ele não tem, obviamente, onisciência. O que implica limitações naturais. Quantas informações que o narrador tem sobre os fatos que ele não assistiu. Se ele tem limitação, porque a narrativa é em primeira pessoa,
e ele emite algum determinado parecer, esse parecer vai estar muito imbuído de um preconceito, né, ou de um julgamento de valor, daquilo que ele concebe como verdade ou como mentira, né? Porque como ele não tem acesso à mente de outros personagens, ele vai intuir, ele vai, né, como é que se diz? Emitir um julgamento de valor mesmo, tá? No entanto, algumas ações que, apesar de não terem sido presenciadas pelos personagens, são imaginadas. E isso é perigoso, porque como ele não tem domínio do pensamento, fica ali uma lacuna. Então, o que ele faz com essa lacuna? Ele preenche com a imaginação. Só que ele é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Então, ele pode imaginar coisas de mais ou pode imaginar coisas de menos. Por isso que o Graciliano é tão parecido com o Machado de Assis, né? Isso lembra bastante o Bentinho, né? Os devaneios do Bentinho, etc. Tá? Algumas ações que, apesar de não terem sido presenciadas pelo personagem, são imaginadas por ele e devem, então, ser aceitas pelo leitor como reais. Tá? Por que o leitor tem que aceitar como realidade? Porque o leitor não tem outra saída. É muito engraçado isso. Uma narrativa em primeira pessoa, ela enclausura o leitor. Você fica refém da narrativa. Se a narrativa é em primeira pessoa, você fica refém. Né? Se o narrador é a única testemunha daquilo que ele contou, daquilo que ele vivenciou, e se você se propõe a ler isso, você fica refém da narrativa, você fica refém dele. Então, por isso que não dá para falar se a Capitu traiu ou não traiu. Você está refém do Bentinho, você só tem o olhar dele. Então, as primeiras pessoas fazem isso. Exemplo, a Relíquia, primeira pessoa. O próprio Mayombe, eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou fulano, eu sou cicrano. O Mayombe faz isso. O Campo Geral também. Então, quer dizer, 9 noites. Muito legal. Primeira pessoa. Né? O cara, que é o Bernardo Carvalho, fala que leu no jornal a notícia de um antropólogo americano que suicidou no meio de uma tribo indígena. Uma notícia de jornal. Ele pega essa notícia e vai atrás da história, porque ele quer saber por que o cara se suicidou. Esse cara existiu de verdade. O romance inteiro é ele buscando informações sobre esse suicídio, sobre o que levou, e aí ele vai entrando na vida desse cara que se suicidou. Aí ele mistura elementos reais com elementos ficcionais. Aqui é a foto do cara que se suicidou, tá vendo? De verdade. Ele existiu de verdade. Ele se suicidou. Aí pega uma foto dele com Levi-Strauss. Então, o que o narrador está fazendo? Ele está contando para você a pesquisa que ele está fazendo. Ao contar essa pesquisa, você vai mergulhando na história. O final do romance, olha que louco. O final do romance, ele fala assim: descobri, agora tenho material suficiente para escrever o meu romance. E o que você acabou de ler? É o romance que ele falou que vai escrever. Percebe? O jogo narrativo. Aí ele está no avião e fala assim: agora, quando chegar, vou escrever o romance sobre a história desse antropólogo. Só que você já leu o romance inteiro, o romance já está escrito. Você tem um meta-romance aqui. Então, e aí você fica pasmado quando você descobre por que ele se matou, né? Você fica pasmado. Enfim, então foco narrativo é a primeira pessoa, tá?
No entanto, algumas ações que, apesar de não terem sido presenciadas, como as ações se desenvolvem independentes do fluxo do raciocínio do narrador, não se trata de narração linear cronológica. A narração avança ou recua o tempo todo em relação ao presente, sendo natural a quantidade de flashbacks que se compõe o texto, muito flashback. Tanto assim que o primeiro capítulo, cronologicamente, corresponde a um tempo posterior ao assassinato de Julião. Então, presta atenção. Primeiro e último capítulo. Tá? O primeiro capítulo, cronologicamente, se passa depois do assassinato do Julião. Então, quando você começa a ler o livro, a história toda já aconteceu. Supostamente, ele já matou o Julião, deitou no colchão de paina, cansado, dormiu por 30 dias, acordou, opa, primeiro capítulo. Tem 30 dias que eu estou dormindo. Será que eu dormi? A polícia já veio? Será que descobriram? Aí a angústia. Porque se eu perguntar, se eu fiz o crime, se eu pratiquei o crime, se eu pratiquei o crime perfeito, ninguém falou nada. Então não descobriram. Mas se eu for perguntar, eu posso levantar suspeita. Então ele fica naquela dúvida se o crime aconteceu ou não. Dúvida essa que não se resolve, porque o romance acaba. Ele termina delirando com um monte de pessoas em volta dele, menos a Marina. Então o romance acaba aí, você não sabe se ele matou ou não. Eu acho que ele não matou. Tá? Porque é muito inverossímil o momento que ele pega a corda, o Julião é gordo, é fortão, ele é mais franzino, passar no pescoço, né? Levantar o peso do corpo. Eu acho que ele não... Porque se ele tivesse matado, ele teria se tornado homem. Né? Eu acho que ele não matou. Eu acho que está tudo no delírio ali mental do personagem e está tudo ali naquela composição mental. Deixa eu ver aqui, tem gente perguntando alguma coisa. Peraí, gente, só um minutinho aqui. Chat. Traiu ou não traiu? O retorno matou ou não matou? É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa, Samuel. Para mim não matou. O enredo, vamos lá. Enredo agora? Tá. Luiz da Silva é funcionário público. Agora aqui para quem não leu o livro, tá, gente? Eu vou seguindo o enredo, vou contando a história do livro e à medida que eu for contando a história, eu vou colocando os fragmentos. Tá? Então, você não leu o livro, então presta atenção. Luiz da Silva é funcionário público. Escreve para jornais locais. Lê muito e ganha pouco. Tipo, sou eu, né? Mas a rigor, profissionalmente, também produz pouco. Quase um parasita. Já que lhe é comum a perda de razoável parte de seu tempo com reflexões sobre sua vida e sobre a vida de outras pessoas, com idas e vindas pela casa ou pela cidade, sem objetivo concreto ou útil. Daí você já vê que o personagem tem um ligeiro problema psicológico, né? Um pouco ansioso, esse ir e vir, produz pouco, pensa mais na vida dos outros do que na própria vida, isso já demarca alguma coisa importante. É razoavelmente culto, até considerado intelectual, tendo em vista o público que o rodeia. Mas é um cara extremamente frustrado com a sua situação. Vive numa moradia suja, num bairro de classe média, convivendo com uma vizinhança constituída de pessoas simples, que o tratam com respeito e com alguma solenidade, pelo fato dele saber ler e dele escrever, sobretudo, por entenderem que ele é superior, considerando o trabalho que ele tem, né,
e principalmente o fato que ele é um homem que lê. Aqui um elemento importante que você precisa anotar. Qual é a função da escrita no romance Angústia? E isso se liga à Relíquia. No prefácio da Relíquia, o Teodorico diz que vai escrever um romance para ser imortalizado. Então, qual é a função da escrita? A escrita é status social, tá? Então, assim, e isso é importante, porque para o Graciliano isso é fundamental, porque o grande desafio, por exemplo, do Fabiano no Vidas Secas, o Fabiano morre de inveja do seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Porque o seu Tomás da Bolandeira sabe ler, ele não. Tá? Beleza? Então a gente para por aqui. Semana que vem a gente vê o resto e finaliza o Angústia. Tá? Tudo bem, gente? Deu para Tudo, entender até professor. aqui? Aham, deu. Deu? Então, até semana que vem. Beleza, André? Beleza, então, gente. Tchau, Manu. Tchau, boa semana. Semana vai ser Obrigada. puxada. Igualmente. Tchau, professor. Obrigadão e boa semana. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beleza, Felipe. Tchau, tchau.